A paz do Senhor para a amada igreja, novamente. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 17, versículo 22. Atos 17, versículo 22. Louvamos a Deus pela vida de cada irmão que aqui está nesta tarde da bênção. Diga assim, a tarde é de bênção, irmão. É bênção. Aleluia, é bênção mesmo, viu? E a bênção que Deus derrama, ela é recalcada, sacudida e transbordante. Irmão, não tem assim, Deus não tem ciúme, Deus não tem inveja, Deus não tem não. Quando Ele quer derramar sobre a sua vida, olha, Ele quer te ver bem. Deus quer te ver bem. Aleluia, Ele não quer ver você triste, acabrunhado, cheio de maledicências, reclamando da vida. Não, o Senhor quer ver você bem. E você vai estar bem, porque você serve a um Deus poderoso. Capítulo 17, versículo 22. Sei que o pastor Alberto está dobrando o serviço dele, né, pastor? O pastor está desde sábado fazendo casamento e trazendo palavra, não para. O trabalho do pastor, ele é 24/7, né? 24/7. 24/7. Isso é assim, só as coisas que a gente sabe, né, irmãos? Quando algum casal, a panela começa a voar lá pela madrugada, a primeira pessoa que vem é o pastor, eu já desligo o celular, né? Liga para o pastor Alberto. Né? E então, pastor, que Deus lhe abençoe, o senhor merece umas férias, logo nós vamos conversar sobre isso. Atos 17, 22. Diz assim: E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto, mais forte, um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar, em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. É esse que está neste lugar. Aleluia. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos, o quê? Ele é quem dá a vida, a respiração e todas as coisas. Meu Jesus, você está vivo porque é Deus que está te dando essa respiração aí. Você está de pé porque Jesus te trouxe aqui e é um milagre muito grande você estar aqui, viu, irmão? Aleluia, é um milagre muito grande. Glória a Jesus. Feche seus olhos. Pai de amor, de bondade, de misericórdia. Cerca-nos, ó Deus, com muralhas de fogo. Continua falando com teu povo, a tua igreja, aqueles que estão na live, aqueles que estão, Senhor, ouvindo a mensagem da tua palavra. Eles necessitam do toque do Senhor, aonde quer que estejam e se encontrem, a forma com que estiverem, ó Deus,
Ah, meu Pai, não há barreiras para o Senhor. O Senhor pode enviar um anjo com a espada desembainhada, quebrando as cadeias, as correntes, sarando feridas, repreendendo o câncer, levantando, ó Deus, tirando, ó Deus, este homem da cova, do leito da enfermidade, lançando por terra, ó Deus, tudo aquilo que tem, ó Deus, prejudicado esta família, seja esta criança, seja este jovem na droga, seja quem quer que está, ó Deus, preso por algum motivo. O Senhor é que dá a vida, é o Senhor que tira a vida, o Senhor que dá a respiração, é o Senhor que dá todas as coisas. Por isso estamos aqui alegres, porque o Senhor é bom e eternamente dura a tua misericórdia. Em nome de Jesus. Podemos assentar, queridos. Eu gostaria um pouco da vossa paciência, pois o apóstolo Paulo, ele nesta oportunidade, você sabe aquele momento em que você está procurando uma oportunidade para pregar o evangelho para alguém, e basta uma brechinha. Às vezes você passa o dia todo mirando, ó, daqui a pouco eu vou falar de Jesus para fulano, daqui a pouco eu vou falar de Deus para essa pessoa. Mas o apóstolo Paulo se encontrou no meio do Areópago, na cidade dos atenienses. A cidade de Atenas, ela tem 3.500 anos, continua sendo a capital da Grécia. Ali tinha as estátuas do panteão da Grécia, os deuses gregos da mitologia grega. Mitologia já vem de mentira. Os deuses feitos por mãos de homens. E ali estava o Deus mais respeitado, Deus com D minúsculo, dos gregos daquela época, chamado Zeus. Zeus era conhecido como o Deus do trovão, dos raios. Ele era casado com Hera, e de acordo com a mitologia, ele tinha casos extraconjugal. E a forma dos gregos adorarem a este Deus era por meio dos Jogos Olímpicos. E que é de lá que vem os Jogos Olímpicos, tanto é aquela tocha que sai quando começa as Olimpíadas. Aquela tocha, ela sai de lá exatamente da Grécia, do templo antigo, da onde era adorado Zeus. Lá também, além de Zeus, havia outra que chamava Hera. Ela era uma deusa das mulheres, do casamento, protetora das mulheres grávidas, casada com Zeus. Ali estava também aquele grupo que adorava tanto a Zeus, como aquele grupo que adorava a Hera. Lá também existia Poseidon. Poseidon também era um outro deus grego dos mares, dos rios, considerado quem provocava as catástrofes, como as enchentes, os terremotos. E apesar de todas as catástrofes, os gregos ainda pediam-lhe proteção quando havia terremotos.
essa palavra que o apóstolo Paulo usou de superstição, eu vejo vós um tanto supersticiosos, foi pouco essa palavra, mas ela encaixou para aquele momento, quando ele viu tudo isso, aquele grupo que também adorava a uma deusa chamada Atena, deusa grega chamada deusa da sabedoria, e também considerada deusa da guerra. Tinha Ares, outro deus, que chamava também Ares, era também considerado outro deus de guerra. Deméter, deusa da agricultura, responsável por proteger as plantações e garantir a fertilidade dos grãos. Tudo isso, existia um grupo para cada deus. Imagine o que existia naquele Areópago agora, de tanta gente que vinha prestar culto para cada deus. Aí tinha o Apolo, Deus Apolo, meu Deus, conhecido como Deus do sol, das artes, da música, da profecia, da medicina. Era conhecido também esse Deus chamado Deus Apolo. Tinha o Deus Hefesto, Deus do fogo, da metalúrgica, dos vulcões, dos artesãos. Irmãos, eram muitos deuses. Tinha o Deus chamado Hermes, Deus do comércio, da riqueza, da sorte, do sono, dos ladrões, da diplomacia, das virgens. Tudo isso, existia um Deus para cada coisa, para cada detalhe. Existia o Deus chamado Dionísio, Deus grego do vinho. O camarada ficava chapado, botava para o lado do Dionísio, Deus Dionísio. Os camaradas do final do ano, né? É só no final do ano eu vou ficar chapado. Eles diziam que o espírito de Dionísio estava com aquela pessoa, e aí as pessoas se relacionavam com esse Deus do vinho, diretamente com as celebrações, com a embriaguez causada pelo consumo do vinho. Irmãos, aqui eu citei só 12 deuses que estavam ali no Areópago atenienses. Aí nós, nos dias de hoje, nós olhamos, o apóstolo Paulo, inclusive até hoje, foi colocado lá, está escrito esse sermão, lá nas ruínas desse Areópago, que é um monte, está escrito este sermão do apóstolo Paulo. Este Deus que vós honrais, não conhecendo, é o Deus que eu sirvo. Vocês não conhecem. Vocês não conhecem Ele. Aí, irmãos, você pode imaginar, e eu pergunto para você, você conhece o seu Deus? Você não vai conseguir conhecê-lo, mas você vai ter uma característica de como Deus, o Deus verdadeiro, Ele opera na sua vida. Você sabe, Ele é um Deus desconhecido, mas foi Ele que deu fôlego de vida para você. É Ele que te sustenta. Com Ele não há superstição. Aleluia. Não há superstição. E aí, quem é esse Deus desconhecido? O apóstolo Paulo
ele recebeu esta palavra, a revelação da graça de Deus, para que ele pudesse transmitir o evangelho para cada pessoa que ali estava. E ele começou a pregar e a falar: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Se você for contar as galáxias, elas são incontáveis. As estrelas. E aí, qual é a aparência deste Deus também? Qual é a aparência? Ezequiel capítulo 1, versículo 10, diz que a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem. A mão direita, todos os 4 tinham rosto de leão, e a mão esquerda, todos os 4 tinham rosto de boi, e também o rosto de águia, todos os 4. Era uma pequena revelação, Ezequiel capítulo 1, de uma roda que andava dentro de outra roda, mas que mostrava rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi e rosto de águia. Os 4 evangelhos, quem sabe aqui qual os 4 evangelhos? Isso. Vamos repetir todos juntos? Os 4 evangelhos? Mateus e João. Ao estudar a Bíblia, nós encontramos que o evangelho de Mateus, ele foi escrito para os judeus. E ele tem uma figura de apontar que Jesus é o Filho do homem. E ele tem como característica que esse Filho do homem, ele é o leão da tribo de Judá. Por isso ele tem o rosto de leão, o evangelho de Mateus. O evangelho de Marcos, ele foi escrito para os romanos. E os romanos recebeu o evangelho de Marcos como Jesus sendo o servo. O servo, ele aponta como uma face de boi. Eu ainda estou na introdução, viu, queridos? Estou na introdução. Ele tem uma face de boi. Lucas escreveu para os gregos. Lucas escreveu para os gregos. E os gregos viram o evangelho de Lucas como apontando para o Filho do homem. Ou seja, o primeiro, Mateus, filho de Deus. Segundo, o servo. Depois, filho do homem. Depois, João escreve para a igreja, o Salvador, e que tem o rosto de águia. Aí, leão, boi, rosto de homem e rosto de águia. Se encontrou nesses 4 evangelhos. Quando você começa a estudar os evangelhos, você começa a descobrir as características de quem é o Deus que você está servindo. O aspecto do Deus. E a palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Quando você vai começar a entender o que os evangelhos vai descobrir para você, você vai entender como Ele te ama, como Ele cura as tuas feridas. E aí, queridos, quando se fala de rosto de homem, em Lucas, no capítulo 5, versículo 24, ele vai dizer: ora, para que saibais que o Filho do homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados. Ele diz assim: o Filho do homem tem poder para perdoar pecados. Disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e anda. Aqui está a revelação da face do evangelho de Lucas, apontando para rosto de homem. Amém? Que é o rosto de leão, o leão da tribo de Judá.
Mateus 3,17 diz assim: e eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, este é o leão da tribo de Judá. Quando se fala de servo com rosto de boi, o evangelho de Marcos, apontando como servo, ele está dizendo assim, está apontando para dizer um servo forte, que é o boi, porém humilde. O boi, ele é humilde. O boi, você já viu o boi, tem muita gente que já contou história que dá até dó, quando vai matar um boi, as lágrimas descem. Tem boi que não cai, eles enfiam a faca no coração, mas o boi continua em pé, até sangrar tudo que tem, e até morrer. O boi, ele é humilde, apesar de ser forte. E aí, em Marcos capítulo 3, versículo 10, diz assim: porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quanto tinha algum mal, se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. Ou seja, todos que vinham até Jesus, Jesus humildemente curava. Todo aquele que vem a Jesus, de forma alguma ele vai lançar fora. Se você está passando por alguma dificuldade, ele diz: ó, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esse era a face do boi. A face do boi. Também Deus da nossa salvação. Olha, irmãos, Ele é o Deus da nossa salvação, é ou não é? Ele é o Deus da nossa salvação. Aí o apóstolo Paulo começa a pregar, irmãos. Esses deuses que vocês servem aí, está longe de ser igual ao meu Deus. Não chega aos pés do meu Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Ele é o Deus da nossa salvação, ou seja, João, o evangelho de João, revela Jesus com o rosto de águia. A águia, ela não erra. Ela foi lá aonde você estava. A palavra, ela chega aonde você estiver, irmãos, e não erra. A águia, ela é eficaz naquilo que ela tem propósito. Deus não te abandona, jamais, jamais. E aí João 4,41 diz assim: e muito mais creram nele por causa da sua palavra. Porque a palavra de Deus, ela é eficaz, ela vai até você. Ela te alcança. E diziam à mulher samaritana: já não é pelo que disseste que nós cremos, não é pela palavra que já foi falado, não, mas sim por nós mesmos termos ouvido, sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Diga para seu irmão do seu lado: Jesus Cristo é o teu Salvador. Aleluia. Aleluia. E outra coisa, hoje, se creres, inclusive eu costumo dizer de um versículo que diz que a oração da fé salvará o doente. E se houver cometido pecados, o que acontece? Lhes serão perdoados. Por quê? Porque Jesus é o Deus da tua salvação. Aleluia. Receba a tua salvação hoje, mesmo se você ainda esteja em dúvida. Aquele pecado que você cometeu quando era ainda bem jovem, talvez. Irmão, foi lançado no lago do esquecimento por Deus. Talvez está faltando você mesmo deixar isso para lá. Está faltando agora você mesmo diz assim: não, graças a Deus que eu sirvo a um Deus que me livrou de todas as garras de Satanás. Aleluia. Quantos creem que você é filho de Deus e que Ele te salvou? Ele te salvou. Então esse Deus desconhecido, irmãos,
Tem algumas características que vai nos mostrar que o apóstolo Paulo, ele é o Criador, ele fez o mundo, tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Agora, existe algo nele que chama-se a misericórdia. A sua misericórdia não tem fim. Você já pensou, irmão, que a misericórdia de Deus não tem fim? Enquanto há vida, há salvação? Tem esperança? Sim. Eu outro dia estava pensando assim, porque tem umas pessoas que causaram tanto prejuízo na face da terra, e eu falei para Deus, Deus, essa pessoa aí tem que ir para o inferno. Eu não quero ver ele lá no céu, não. Mas aí, quando você vai ler a palavra, a misericórdia de Deus não tem fim. Se fosse eu, ele não ia, mas como é o Senhor, né? Mas a misericórdia de Deus não tem fim, irmãos. Salmos 25, versículo 6, diz assim, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Você já imaginou que a bondade, a misericórdia de Deus não começou hoje, nem amanhã, nem ontem, irmãos? Ela começou desde a eternidade. Aleluia. E quem é como o nosso Deus desconhecido? Quem é? Por isso o apóstolo Paulo se levanta, mas quem é esse Deus desconhecido aqui? Eu vou mostrar para você. Quem é? Aí o Salmo 147, 4, olha. Ele conta, Salmo 147, versículo 4. Ele diz assim, que Deus, ele conta o número das estrelas. Já pensou? Você já tentou contar as estrelas? Daqui a pouco, você nem dá conta, né? Você nem tenta. Conta o número das estrelas, você não dá conta. Agora, chama elas todas pelos seus nomes. Cada estrela tem um nome que Deus deu. E Deus chama todas elas. Ele sabe você, João, José, Maria, Ana. Ele te conhece onde você está aqui, ó. Ele chama você pelo teu nome. Ele conhece o teu deitar e o teu levantar. Ele é o Deus que você serve. E esse Deus, ele tem poder. Ele tem poder. Qual é o teu problema, Maria? Qual é o teu problema, José? Qual é o teu problema, irmã, irmão? Você que veio aqui nesta tarde da bênção, Deus está dizendo para você que Ele te conhece. Hoje, quando você deitou, ou quando levantou, quando você vai deitar, quando você vai amanhecer, é Ele que vai fazer com que você esteja tudo bem contigo. As portas vão se abrir, ou vão fechar, é Ele. Ele diz, eu sou Deus e não há outro comigo, eu mato, eu faço viver, eu firo e saro, e não há ninguém que escape das minhas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Ele diz que também dá alívio ao cansado. Pastor, estou muito cansado. Deus dá o alívio. Coloque a mão na sua cabeça. Olha, Deus vai te dar o alívio. Deus vai te dar o descanso, pode ficar tranquilo, descansa. Diga para você mesmo, descansa, minha alma. Descansa, minha alma, em Deus. Pois ainda o louvarei. Eu ainda o louvarei. Aleluia. Você está na presença dEle. Teu trabalho é descansar. Por que você está fadigado? Por que você está assim, desse jeito, preocupado? Ah, pastor, eu tenho que ajuntar o dinheiro, mas não foi você que espalhou o dinheiro. Tem que ajuntar, irmão. Não foi você que está... Meu Deus. Preocupado com ajuntar umas verdinhas, né?
Vem para os Estados Unidos para juntar, e aí Deus vai te ensinar você a espalhar, porque quanto mais você espalha, mais semeia, mais dá, mais Deus vai te abençoando, porque Ele é Deus, Ele conhece você, a tua estrutura. Não é você que faz, é Ele que faz. A promessa da palavra é dele, não é sua, não é do presidente da república, não é dos políticos, é Ele que prometeu te abençoar, Ele irá cumprir com a sua promessa na tua vida. Aleluia. Deus tem promessa contigo. Diga para seu irmão do seu lado aí, Deus tem uma promessa muito grande para contigo, e Ele vai cumprir. Ele vai cumprir porque Ele é Deus. Ele é Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por isso Ele dá alívio ao cansado. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Encontrareis descanso para as vossas almas. Aleluia. Quantos estão me ouvindo aqui, pelo amor de Deus? Levante a sua mão e dê glória a Deus. Eu estou ouvindo, pastor. Porque eu sei de pessoas que saem da igreja, irmão, daqui a pouco mete 5, 6, 7 tiros no peito do outro ali. Passou pela igreja, ouviu a palavra. E mata o outro só porque, por nada. Diz que é porque estava olhando a mulher dele. E que daí? Agora você vai ficar na cadeia a vida inteira e a mulher vai ter que fazer o quê? Fazer o quê? Agora é que os outros vão olhar. Ciúme bobo, besterol, porque Deus é que está no controle da tua vida, irmão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha a sentinela. Não, irmão, está aqui minha esposa, pode lamber ela, pode ficar à vontade. Ela é diet. Ela é diet. 35 anos de casado, 35. Não vai acontecer nada. Porque primeiro eu confio em Deus, depois nela. Primeiro eu confio em Deus, depois nela. E minha mãe me ensinou, ó meu filho, primeiro eu, depois tu. Irmão, você tem que se preservar. Cuidado. Ouça o que a palavra está falando. Deus está cuidando de você. Você não precisa se atemorizar, se aterrorizar. Deus está no controle. Esse hino que eu cantei, ele é que de manhã bem cedinho estende as asas sobre o ninho, para que no calor do seu carinho você perca todo o seu medo de sair para fora. E sair, tomando voo de águia. Deus te chamou para voar bem alto, para ser servo humilde, valente, guerreiro, vencedor. Você é um vencedor, irmão, você é um vencedor. Diga pelo menos para uns 2 ou 3, você é um vencedor, porque você serve a um Deus poderoso. Um Deus poderoso. Você não serve a uma deusa ateniense, dos atenienses. Agora, irmão, tem muita gente supersticiosa como os atenienses. Tem gente que ainda bate até hoje na madeira. Pelo amor de Deus. Cadê uma madeira? E quando não tiver uma madeira, aí o que faz?
Hoje é tudo de plástico. O nosso Deus é um Deus que sara as nossas feridas. E eu quero testificar dele para você hoje. Ele sara, viu, irmão? Ele sara. Ele ressuscita dentre os mortos. Ele continua ressuscitando. Deus continua ressuscitando da mesma forma, viu, irmãos? Sara os quebrantados de coração, liga-lhe as feridas. Salmo 147, 3. Ele sara os quebrantados de coração e liga-lhe as feridas. Ou seja, ele faz com que ali já nem exista mais feridas. Onde é que está a tua ferida? Ele vai lá e vai lhe transformar aquilo em nada. Nada. Tuas feridas vai desaparecer do teu coração. Palavras que disseram contra você vai sair. Hoje você vai andar. Hoje você vai caminhar melhor do que antes, porque você terá, sim, coragem para servir a este Deus que tudo pode na tua vida. Tudo pode. Diga como o apóstolo Paulo agora: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, glória a Deus. Basta uma palavra desse Deus desconhecido. Mateus 8:16 diz: pela tarde apresentaram-lhe muitas pessoas de demônios, e com uma palavra expulsou eles os espíritos e curou todos os enfermos. Uma só palavra. Ele diz: vai-te, demônio. Já era, pronto. Sai para lá da linha agora. Pronto. Já era. Às vezes o demônio quer fazer arruaça. Gosto de ver o pastor logo, bota para castigar logo, bota a mão para cala a boca, demônio, em nome de Jesus. Não faz arruaça na casa de Deus. Demônio não faz arruaça aqui, irmão, porque não tem autoridade. O demônio não tem autoridade aqui na igreja. Tem um anjo poderoso. Tem o Senhor dos exércitos nesse lugar. Aleluia. Não há demônio que resista, irmão. Uma igreja poderosa, cheia do Espírito Santo de Deus. Levante a sua mão e diga: obrigado, Senhor, porque eu sinto a tua glória neste lugar. A glória do Senhor manifesta aqui é o suficiente para que todos os demônios desapareçam. Desapareça, demônios. Agora tem pessoas que vêm para a igreja, o demônio sai, tudo mais, vai para casa, chega lá, tem aquele cigarro elétrico. Vapor. Irmão. E você não sabe que tem gente do teu lado que está fumando esse bicho e diz que não aguenta ficar sem ele. Aí o pastor expulsa o demônio, vem para a tarde da bênção, quando chega em casa, está fedendo a vapor. Fumando vapor. Não, porque o porronca ficou de lado, agora é o vapor. Para quê? Não aguento ficar, dá vontade de jogar para cima de uma pessoa que está fumando vapor. Não aguenta ficar assim, longe do vapor. Se joga para cima do vapor. Adolescentes. Ei, irmão, irmã, fica de olho, viu? Olha para seus filhos. Dentro de casa, você está pensando que está tudo bem. Dá uma cheiradinha lá, viu, de vez em quando. Chega no quarto. Que tem gente que é danado para esconder as coisas. É danado. Esconde mesmo. Meu sogro, ele é diabético. E toma insulina. Mas ele gosta de doce, ele pega o doce, esconde no meio da roupa. E quando é de madrugada, ele vai comer o doce. Sabendo que aquilo ali mata ele. Tem gente sabendo que o vapor está matando ele, não aguenta ficar sem vapor.
E daqui a pouco é um pulo para droga. E a China está inventando mais ainda. Antes foram os exércitos que fabricaram a droga na época da Segunda Guerra Mundial, para que os soldados ficassem assim 3, 4 dias acordados, doidão, para poder matar na guerra. E aí não conseguiram mais sustentar. Aí as pessoas estão agora se derretendo o cérebro. Prenda esse Satanás em nome de Jesus. Seja, receba a libertação, porque esse Deus que o apóstolo Paulo pregou, eu estou pregando hoje aqui, esse Deus desconhecido que você talvez tenha honrado, mas não conhece Ele, receba Ele em nome de Jesus, que você vai ser liberto. Você vai ser liberto desse vapor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse Deus desconhecido que o apóstolo pregou, ele está falando de um Deus que é da paz. Não um Deus de guerra. É um Deus de paz. Ele quer paz para a nossa alma. Ele quer paz para o nosso coração. Colossenses 3,15, ele mesmo fala aos Colossenses, dizendo, e a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine. Não pode ser outra coisa que pode dominar você, querido. Pelo amor de Deus, deixa eu olhar dentro do seu olho, será que tem outra coisa que está te dominando? Tem outra coisa que está te dominando? Ah, não, aí eu vou ficar enfesado. Tem que ser a paz de Deus na tua vida. A paz de Deus na tua vida é que tem que estar dominando você. Domine em vossos corações e sede agradecidos. Vamos ler todos juntos? E a paz... agradecido. Obrigado. Diga meio minuto de obrigado. Eu te agradeço, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Aqui é lugar mesmo de oração, já que você não ora em casa, pode começar a orar. Fala. Fala com Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado. A palavra. Qual é a vontade de Deus para contigo? Tem muita gente que diz assim, qual é a tua vontade? Pergunte aí para Deus, Senhor, qual é a tua vontade para comigo? Qual é? Eu vou citar pelo menos, de acordo com a Bíblia, qual é a vontade primordial de Deus para contigo. A primeira coisa, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Vai explicar exatamente qual é a primária vontade de Deus para contigo. Diz assim, sabe o que é isso? O que é? Alegrar. Alegrai-vos sempre. Aleluia. Versículo 17, diz assim, outra vontade de Deus, qual é? Orai sem cessar. Terceiro, em tudo, dá graça, irmão. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Às vezes nós queremos dar graça só pelas coisas que deu certo. Mas tem coisa que dá errado, irmão. Foi ontem que o pastor Alberto falou sobre
que Deus, até mesmo certas situações que acontecem conosco, contribuem. O apóstolo Paulo termina contribuindo. Então, quando ele diz assim, em tudo dai graças, é porque você não sabe o dia da manhã. Tem coisas que você não quer acreditar, mas acredite. Acredite. Às vezes é da vontade de Deus que você não tenha certas coisas. Então, dê graças a Deus. Teve uma vez, eu ainda muito novo, muito jovem, bem recente casado, e o jovem, ele quer ganhar dinheiro. E eu era meio assim, eu não quero nada da minha sogra, não quero nada dos meus pais, eu e minha esposa, nós vamos arregaçar as mangas, vamos trabalhar e nós vamos conseguir, tá bom? Vamos. E lá, eu trabalhava no Banco do Estado de Goiás, mas aí eu queria fazer mais alguma coisa. Eu tinha um Maverick, e aí eu peguei esse Maverick e troquei numa caçamba para mim puxar barro. E minha esposa, não faz isso, não faz. Não, nega, você não quer que eu cresça? Você não quer que eu ganhe dinheiro? Irmão, a primeira caçambada foi luta. Foi luta. A caçamba não queria levantar, eu tive que tirar o barro todinho de dentro da caçamba, na pá. Não era da vontade de Deus essa caçambada, mas você quer. Tem coisas que você tem que desistir e dizer assim, espera aí. Opa, talvez esse casamento seja um livramento de Deus para a minha vida e não deu certo. Porque tem gente que vai chupar todas, né? Vai ouvir música dos apaixonados, dos traídos, e vai beber cachaça, pernoitando, porque aquele negócio não deu certo, aquela pessoa e tudo mais. Meu irmão, dê graça em tudo. Venha para a igreja, largue isso de mão. Às vezes a pessoa já até casou e você ainda traz a foto dela para mostrar aqui, para orar. Pode rasgar essa foto. Deus não quer isso. Traz a foto para o pastor orar. Não, pastor, não dá mais. Então, a vontade de Deus, em tudo, dai graças. Primeiro, se alegre sempre. Se alegre. Se alegre sempre. Ore sem cessar. Como é que é orar sem cessar, pastor? O crente nunca consegue ficar sem falar com Deus, irmão. Não consegue. Ele está dirigindo, ele está limpando, onde quer que ele esteja, ele está glorificando a Deus, ele está agradecendo. Ele está procurando uma oportunidade para falar de Cristo Jesus para alguém. O crente é assim, aonde ele vai, alguma chance e oportunidade vai se abrir para que ele continue glorificando ao Senhor Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Se essa palavra falou com você e acha que você necessita realmente de força para repreender, talvez sofismas, superstições, talvez na sua família, talvez já não é mais você, mas você sabe que tem familiares que são supersticiosos, adoradores de deuses, ainda escondem imagens, ainda estão adorando a outras. Olha, irmãos, eu fui na Flórida esses dias, e então eu fui com meus filhos lá na Disney. Irmãos,
A gente percebe que o entretenimento da Flórida é tudo em volta de também sofismas, deuses. Os entretenimentos estão se multiplicando e as pessoas estão achando bonitinho. Hoje tem gente que tem super-heróis, Homem-Aranha, Super-Homem. Talvez a gente fale assim dos atenienses, mas hoje existem os atenienses odiernos, que estão adorando deuses, filhos que não se deslarga do Homem-Aranhazinho, que quer ser Homem-Aranha como ele também. E que estão sendo criados debaixo dos nossos narizes aqui, ó. E nós pensamos que é tudo normal. Não tem nada a ver. Superstições estão sendo formadas já no berço, e Satanás está investindo pesado para que as pessoas não enxerguem esse Deus desconhecido que os pais honram, mas não os conhecem. E eu quero aqui, em nome de Jesus, cancelar de uma vez por todas toda idolatria do nosso ser, porque às vezes nós carregamos idolatrias, antigas, passadas, e elas precisam ser quebradas. Elos que são como idolatrias que atrapalham, estão dividindo o seu coração está dividido com outros deuses, que não é o Deus verdadeiro. Deus não aceita o teu coração dividido. Venha para a presença dele completo, de corpo e alma. De corpo e alma. Em nome de Jesus. Eu quero convidar o pastor para nós fazermos esta oração, pastor. Vou pegar o violão ali e nós vamos orar. Nós vamos clamar ao Senhor. Nós vamos obedecer a sua palavra, porque obedecer é melhor do que sacrificar. E dizer: Senhor, eu quero me alegrar sempre, eu quero orar sem cessar, e eu quero te dar graças em tudo.